Fala galera, tudo bem? Trago hoje um vídeo onde eu encontrei com várias dicas muito bacanas para essa primeira rodada do Cartola. Se inscreva no canal, deixa o like para ficar por dentro, ativa a notificação e Fala galera, beleza? Meu nome é Anderson Santos, esse aqui é o canal oficial do Dicas Cartola aqui no YouTube. Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui exclusivamente para valorização de cartoletas na primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Esse aqui é o primeiro de uma série de vários vídeos que a gente vai publicar ao longo dessa semana aqui no nosso canal. Então para você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho e também deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Quais desses jogadores que a gente vai indicar aqui para você, você vai colocar no seu time, vai escalar no seu time na primeira rodada do Cartola FC 2021. Para quem não conhece, os nossos times aí de valorização é bastante acessado no nosso site, nas redes sociais. Nos últimos 3 anos a gente ficou no top 500 de mais de 9 milhões de times do Cartola FC. Na temporada passada ele ficou na posição 444, na temporada de 2019 ele ficou, se não me engano, na posição 200 alguma coisinha de valorização, onde a gente chegou a ganhar 20 cartoletas numa rodada só. Então o nosso time de valorização dá muito certo, é um time bastante famoso na nossa página. O Alex, que é o outro administrador aqui da página, que gerencia, que faz todo o cruzamento de dados, de informação, então ele consegue identificar se aquele jogador daquele determinado time é favorito para fazer uma pontuação boa, se ele tem uma probabilidade de imitar naquela rodada. Então ele é um cara que é expert nisso, e ele me passou aqui alguns nomes, alguns jogadores interessantes para a gente poder indicar, para vocês poderem escalar e também se destacarem, aumentar seu patrimônio, valorizar seu patrimônio, para que lá a partir da quinta, sexta rodada vocês consigam aí escalar jogadores mais caros, como Marinho, Claudinho, Gabigol, Arrascaeta e por aí vai. Beleza? Vamos começar aqui pelos goleiros. A gente separou aqui, além do Walter, goleiro do Cuiabá, que é o goleiro mais escalado para essa primeira rodada, a gente não conseguiu identificar muitas informações dele, até porque o Campeonato de Mato Grosso do Sul, a gente não conseguiu identificar tantas informações assim dos jogadores, né? A gente decidiu fazer um filtro aqui de jogadores que custam até 6 cartoletas, né? No máximo, ali é o teto que a gente estabeleceu, para a gente poder montar aqui a prévia, não a prévia, né? Mas indicar aqui alguns jogadores bem interessantes para a gente indicar para vocês, tá? Vou tirar aqui o filtro, deixa eu colocar aqui. Então, o cara que está com provável ou dúvida, né? Porque ainda faltam alguns dias para começar o Brasileirão, então tem muito jogador ainda como dúvida. Então, deixa eu colocar aqui o nosso teto é até 6 cartoletas, jogadores que estão como provável ou dúvida para essa primeira rodada. É lógico que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, e também fique ligado nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente já está publicando conteúdos diários ali, muita informação, muito conteúdo, muita estratégia para você poder utilizar na primeira rodada do Cartola FC, que é essencial. Se você quer ter se você está com vontade de querer escalar os jogadores mais caros, é essencial que você valorize seu patrimônio nas 4 primeiras rodadas. Caso contrário, vai ficar muito difícil para você colocar os melhores jogadores rodada após rodada. Então vamos começar aqui pelos goleiros. Além do Walter, que não estava falando do Cuiabá, que enfrenta a Juventude logo na primeira rodada, é um pouco difícil a gente encontrar informações sobre ele, né? O que a gente conseguiu identificar é que nos últimos 12 jogos que ele foi goleiro, tem ele e o João Carlos, é outro goleiro que também vai disputar a posição de titular com ele durante toda essa temporada. O Walter, em 12 jogos, ele conseguiu 8 SGs, em apenas 4 jogos ele foi vazado. Lembrando também que ele disputou uma partida pela Copa do Brasil, né? Então são 7 SGs pelo Campeonato Estadual e 1 SG pela Copa do Brasil. Ele enfrentou, se não me engano, 4 de julho, que estava disputando a Copa do Nordeste. Foi um time que exigiu um pouco dele. Até onde eu me lembro, ele fez ali 3 defesas difíceis naquela partida. A bola chegou muito ao gol dele. Então a tendência é que ele faça uma boa pontuação sim nessa rodada. Caso você queira fugir ali dos mais escalados, né, que a galera está escalando direto, tem outros goleiros que a gente identificou aqui para essa primeira rodada. O primeiro que eu vou falar aqui é o Matheus Cavicchioli, goleiro do América Mineiro. Para quem está jogando no Rei do Pitaco, pôde acompanhar aí o desenvolvimento dele, né, a participação dele no campeonato estadual, principalmente falando. É um goleiro bem seguro, ele custa 6 cartoletas, precisa fazer ali em volta de 2,5 pontos para começar a valorizar, vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. E nesse estadual agora do Campeonato Mineiro, ele tem uma média de 2,2 defesas por jogo, 2 defesas por jogo, né, no Campeonato Mineiro. Em 16 jogos ele teve 7 SGs, um número interessante, quase metade dos jogos ele não foi vazado. E na final do Campeonato Estadual contra o Atlético Mineiro ele foi bem, né? Ele foi bastante exigido pelo Hulk, pelo Igor Rabelo, pelo Keno, e ele conseguiu dar conta, fez defesas difíceis nesses jogos aí. Aliás, os 2 jogos foram 0-0, então ele foi muito bem nesses 2 jogos aí.
E é um goleiro que tem bastante potencial para pontuar bem nessa primeira rodada. Não é um bom barato, mas custa um valor bastante acessível, 6 cartoletas, e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que vem cedendo em média 2 defesas por jogo para goleiros quando atuam na Arena da Baixada, né? A gente pega alguns números aí, principalmente os mais recentes, a gente identificou que o Renato Kaiser, o Nicão, são os caras que mais têm finalizado para gol pelo time do Atlético Paranaense e vem exigindo defesas dos goleiros aí quando jogam lá na Arena da Baixada. Inclusive o Melgar, pela Copa Sul-Americana, teve o seu goleiro que foi bastante exigido nesse jogo. E a tendência é que o Matheus Cavicchioli consiga ali sim fazer pelo menos 1, 2 defesas nesse jogo aí. É um jogo bastante parelho, bastante equilibrado. As duas equipes não costumam fazer muitos gols, são placares sempre ali mais apertados. Então a tendência é que o Matheus Cavicchioli também tem um potencial aí de fazer uma boa pontuação nessa primeira rodada do Cartola FC. Outro goleiro bastante interessante aqui, que deve ser bastante exigido, lógico que tem essa nova regra de defesa no Cartola FC, não existe mais defesa difícil, agora é tudo defesa, é o Richard do Ceará. É um goleiro bastante interessante, precisa também fazer 2,5 pontos para começar a valorizar nessa primeira rodada. Ele recebe o Grêmio dentro de casa, na Arena Castelão. O Ceará que teve a melhor defesa da Copa do Nordeste, né? 8 SGs em 12 jogos, né? Foi vazado em apenas 4 jogos. Números bastante interessantes, ele teve uma média de 3 defesas por jogo na Copa do Nordeste, então um número bem expressivo para um goleiro, é um número bem interessante, um número bem alto daquilo que a gente tem analisado aí dentro dos estaduais e outras competições. É um goleiro que tem um índice, uma média de defesas bem interessantes, quase 3 por jogo. Vai enfrentar um Grêmio, que é um time que é um dos times que mais tem finalizado para gol nos últimos jogos, né? Tudo bem que teve alguns jogos pela Copa Sul-Americana que ele fez 8 gols, 6 gols, ali os números são um pouquinho mais discrepantes, né? Variam bastante, mas é um time que finaliza bastante, vem aí obrigando os goleiros a fazerem defesas todos os jogos praticamente, uma média de 2 defesas, o Grêmio tem uma média de 2 defesas cedidas para goleiro por jogo, principalmente por conta do Ferreirinha, Diego Souza e o Ricardinho, que são jogadores aí que tem uma média de 2 finalizações para mais por jogo, então o Grêmio deve exigir bastante do Richard. A gente ainda não sabe ainda se o Grêmio vai com o time titular, se vai com o time misto, se vai com o time todo reserva, mas o Grêmio é um time que tem uma tendência de finalizar bastante para gol sob o comando de Thiago Nunes. E o Richard é um goleiro que tem feito uma boa temporada aí, principalmente na Copa do Nordeste. É um goleiro bem interessante para a gente também poder analisar. E outro goleiro ainda que é dúvida, mas a gente tem que aguardar um pouquinho mais para saber as principais informações, é o Matheus Teixeira. O status dele mudou, até porque está o Matheus Klaus, ele ainda está como dúvida para essa partida, o goleiro do Bahia. Vou até selecionar ele aqui. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais aí. O Matheus Teixeira ainda está como dúvida para esse jogo. Ninguém sabe como que ele vai chegar até lá o Campeonato Brasileiro. Aqui ele aparece como lesionado. A tendência é que ele deva ser pelo menos relacionado para a primeira rodada do Brasileirão. Tem também o Douglas Friedrich, que está aqui como... Droga, deixa eu voltar aqui. E esses aqui são os principais goleiros que eu vejo, na minha opinião, aqui, que são boas opções para a gente poder escalar e valorizar na primeira rodada. O Walter do Cuiabá, o Matheus Cavicchioli do América Mineiro e o Richard também do Ceará. Tem o Matheus Teixeira do Bahia também, que é uma ótima opção, ele deve ser bastante exigido nessa primeira rodada, mas ele aparece por enquanto como lesionado, não está nem como dúvida nem como provável no Cartola FC, mas caso apareça também o Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, é uma boa opção. Ele tem uma média de aproximadamente 2 defesas por jogo, vai enfrentar o Santos, que mesmo com Marinho ou sem Marinho, é um time que finaliza bastante para gol. Então Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, é uma boa opção caso ele apareça ali disponível para você poder escalar na rodada. Agora vamos falar de laterais. Laterais têm bons nomes para a gente poder escalar nessa primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Além do Felipe Luiz, eu selecionei mais 3 nomes aqui bem interessantes para a gente observar, principalmente durante essa semana, para a gente escalar para essa primeira rodada do Cartola FC.
Bem, eu vou pegar aqui, além do Felipe Luiz, que foi eleito o lateral bom e barato, né, para a temporada 2021, ele precisa fazer 2,5 pontos para começar a valorizar. Tem um jogo um pouquinho mais complicado que é contra o Palmeiras, um jogo bastante equilibrado. Palmeiras que foi vice-campeão paulista, Flamengo foi campeão carioca. Palmeiras está bem cansado, a gente percebe ali alguns jogadores fisicamente começando a atuar um pouquinho mais abaixo da média, da expectativa que eles promovem jogo após jogo. Então vai pegar um Felipe Luiz aí que nos últimos jogos tem pontuado bem, principalmente quando a gente observa no Rei do Pitaco, que tem uns scouts bem parecidos com o do Cartola FC, praticamente igual. Nos últimos jogos ele tem pontuado bem, uma média de 4 desarmes por jogo, vem sofrendo faltas, pontuando com passe decisivo, com finalização. Então um cara que, se ele for titular, é um cara bem interessante, participa das jogadas de construção ofensiva, bastante importante lá de esquerda do Flamengo. Então um jogador bastante interessante para a gente observar aí até próximo do fechamento do mercado, o Felipe Luiz, que inclusive é o lateral mais escalado dessa rodada. Outro lateral também bastante interessante, muito ofensivo, que eu particularmente gosto bastante, desde a temporada passada, quando eu jogava a Copa do Brasil no Rei do Pitaco, é o João Paulo. Deixa eu só colocar aqui o status como dúvida. Ele aparece ainda como dúvida, João Paulo do América Mineiro. Para quem não conhece, é um lateral bastante ofensivo. Ele participa bastante das construções de jogadas pelo lado esquerdo do América Mineiro. Agora com a volta do Ademir, tem o Felipe Azevedo, ele colabora bastante ali na parte ofensiva, pontua bem com passe decisivo, com finalização, com desarme, comete pouquíssimas faltas. Inclusive é um cara que ele é um lateral até artilheiro, a gente pode chamar ele assim. No primeiro turno do Campeonato Estadual de Minas Gerais, ele fez um golaço contra o Atlético Mineiro, um chute de fora da área, um cara que finaliza bastante, é um cara que deve fazer sim mais um Campeonato Brasileiro muito bom. Ele que é um cara que foi revelado pelo Flamengo, jogou bastante por lá, foi um destaque pelo Flamengo temporadas atrás. Então o João Paulo é um cara bem interessante, precisa fazer ali 2,5, 2,6 pontos para começar a valorizar. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time que sobe muito o ataque e costuma deixar bastante espaço ali pelas laterais, e o João Paulo, que joga pela esquerda, é um cara que tem grande potencial para pontuar bem nessa primeira rodada contra o Atlético Paranaense fora de casa. Outro lateral também muito bom, que deve ser sim titular para essa rodada, tá até aqui como provável, com a lesão do Daniel Alves, é o Igor Vinícius. Na minha opinião, um dos melhores laterais da atividade no futebol brasileiro, pensando em Fantasy Game, Cartola FC e Rei do Pitaco. Ele está um valor super acessível, sim, cartoletas, precisa fazer aí 2,1, 2,5 pontos para começar a valorizar. Vai jogar contra o Fluminense no Morumbi, o Fluminense que está oscilando um pouquinho, está atuando um pouquinho mais abaixo. O São Paulo que vem jogando muito bem, é um dos melhores times do futebol brasileiro atualmente falando. E na minha opinião, por que eu falo que é um dos melhores laterais da atividade do futebol brasileiro, junto com o Rodinei e outros jogadores? Em 14 jogos ele tem 5 assistências e 2 gols marcados, então ele tem participação direta em gols do São Paulo, jogo sim, jogo não. Então um cara bastante interessante, que está jogando muito livre, está pontuando bastante com finalização, dando passo para finalização. Ele que tinha um histórico ruim ao lado dele, né, que ele cometia muitas faltas, tomava muitos cartões bobos, e nessa temporada ele mudou. Ele tá fazendo poucas faltas e está fazendo muito mais desarmes. Então um cara que mudou bastante, estou gostando bastante dele, tá bem participativo, bem ofensivo, tá com a cabeça mais no lugar. É um cara muito bom, que nesse jogo contra o Fluminense pode ser uma peça bem importante ali para você que quer apostar alguém dessa partida, então quer fugir ali dos mais óbvios, ou então tá procurando um lateral um pouco diferente para poder escalar. O Igor Vinícius é uma ótima opção, até porque o São Paulo joga no 3-5-2, ele não tem que participar tanto das jogadas defensivas, ou seja, se defender para marcar. É um cara que tá super livre, jogando super solto, tá entrando na área do adversário, tá dando passo para finalização. Então o Igor Vinícius é um cara bem interessante para a gente poder escalar nessa rodada. Outro cara também bastante interessante aqui é o Kelvin, né? Vai jogar contra o América Mineiro, lateral do Atlético Paranaense. É um cara que tem jogado muito bem, principalmente nos últimos jogos. Ele custa apenas 3 cartoletas, precisa fazer 1,2 pontos para começar a valorizar. Vai jogar contra o América Mineiro dentro de casa. O Atlético Paranaense tem a seu favor a grama sintética, que os times adversários demoram um pouco para se acostumar com o ritmo, né? Que a grama sintética impõe ao jogo. Fica um jogo mais veloz, um jogo mais rápido. E o Atlético Paranaense tem jogado bem, né? E
E o Kelvin tem sido uma das principais peças defensivas do Atlético Paranaense nesse início de temporada. Ele tem criado bastante oportunidades de gol para o Atlético Paranaense, principalmente na Sul-Americana, dando assistência para gol, dando passe para finalização, e tem sido uma peça muito importante ali no lado direito, junto principalmente com o Nicão. Então, uma média bem interessante de desarme por jogo, por passe para finalização. Então, um cara que tem participado bastante das jogadas ofensivas do Atlético Paranaense, o Kelvin, lateral direito da equipe. Então, esses aqui são os principais laterais aí que a gente identificou, que são boas opções, que tem potencial para pontuar bem nessa primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC, além do Felipe Luiz, o João Paulo do América Mineiro, o Igor Vinícius do São Paulo e o Kelvin do Atlético Paranaense. Vamos falar agora dos zagueiros. Zagueiros, eu selecionei aqui ótimos nomes para a gente poder escalar. Além do Léo Ortiz, que foi eleito bom e barato, separei mais 5 nomes bem interessantes, bem legais, para a gente poder escalar nessa primeira rodada. Tem zagueiros muito bons que pouquíssima gente vai ficar de olho para eles. Vou começar falando aqui o primeiro do Eduardo Bauerman. É um zagueiro bem interessante para quem não conhece. É um zagueiro que comete pouquíssimas faltas, pontua muito bem com o desarme, é muito perigoso na bola aérea, principalmente no campo de ataque. É um cara que tem uma presença muito boa ofensiva, um cara que tem um bom passe, um zagueiro de uma qualidade muito alta. Ele que custa apenas 4 cartoletas, precisa fazer ali quase que 2 pontos para começar a valorizar. Eu vejo que é uma pontuação que ele pode alcançar muito bem, mesmo jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense. Não é um jogo fácil, um jogo muito equilibrado, como eu falei, mas é um zagueiro que ele vem pontuando muito bem, principalmente nos estaduais, no Rei do Pitaco, para quem jogou. E é um zagueiro que eu vejo que ele vai crescer muito nesse Campeonato Brasileiro no Cartola FC, vai ser uma das boas peças para a gente poder escalar. Como eu comentei com vocês, é um cara que pontua muito bem com o desarme, com finalização, principalmente na bola aérea, e eu vejo que vai ser um time que vai dar trabalho esse América Mineiro. E o Bauerman é um zagueiro muito bom, comete pouquíssimas faltas, é uma peça interessantíssima para a gente poder escalar nessa primeira rodada. Outro zagueiro, para quem teve a oportunidade de jogar também no Rei do Pitaco a Copa do Nordeste, é o Messias. Um zagueiro muito bom, que era companheiro do Bauerman do América Mineiro na Série B da temporada passada. O Messias, que foi um dos destaques da Copa do Nordeste, ele precisa fazer 2,5, quase que 2,6 pontos para começar a valorizar nessa primeira rodada. Eu vejo que é uma pontuação que ele pode sim fazer, mesmo sendo contra um adversário bem difícil, que é o Grêmio. Mas desde o tempo de América Mineiro, ele demonstrou ser um zagueiro bem interessante, bem seguro. É um cara que também leva muito perigo na bola aérea, tem uma estatura muito boa, e ainda mais jogando ao lado do Luiz Otávio, uma dupla de zaga bem interessante. É um zagueiro que é muito perigoso na bola aérea, pontua bem com falta sofrida, com desarme. Então é um zagueiro que pode sim fazer uma boa pontuação nessa primeira rodada do Cartola FC. Vai pegar um Grêmio, que é um dos melhores times do futebol brasileiro, sim, tem esse ponto que pesa contra ele, mas a gente precisa ver até o fechamento do mercado do Cartola, como que esse Grêmio vai vir para esse jogo. É o time titular, time misto, time reserva. Então, dependendo do time que o Grêmio for levar a campo, o Messias pode ser sim uma boa opção de zagueiro para a gente poder escalar nessa primeira rodada. Outro zagueiro também que foi um destaque bem interessante, na minha opinião, uma grata surpresa na Copa do Nordeste é o Conte, zagueiro do Bahia. Esse é um outro zagueiro que vai chamar bastante atenção nessa temporada do Cartola FC. E para quem jogou Copa do Nordeste no Rei do Pitaco, viu que ele é um cara muito acima da média, zagueiro muito bom, um cara bom e barato. Bem interessante para a gente poder escalar. É um cara que leva muita vantagem na disputa aérea. É um cara que pontua muito bem com o desarme por jogo. Um cara que tem uma média bem interessante de 2 desarmes por jogo. Ajudou o Bahia a conquistar vários SGs nessa temporada. E tem um aproveitamento muito bom em finalização. Ele é bom na bola aérea. E sempre quando ele sobe na bola aérea, ele leva sempre vantagem. Na maioria, né, das oportunidades, ele sempre leva vantagem. E vai pegar um Santos, que é um time que deve estar com a cabeça em outras competições, na Libertadores, na Copa do Brasil, deve vir com o time misto, é um time que também sofre bastante com a bola aérea. Então o Conte é um zagueiro bem interessante para a gente poder escalar. Joga em casa, a tendência é que o Bahia joga com o time titular, e ele é um cara muito bom com a bola no chão, fazendo desarme, cometendo pouquíssimas faltas, e também na bola aérea, né? Na bola aérea, principalmente ofensiva, ele é um cara muito interessante, um cara que tem uma visão de jogo, um tempo de bola muito bom, um cara que vai chamar atenção nessa temporada. Outro zagueiro que a gente separou aqui, deixa eu ver se ele aparece já como provável ou não, é o zagueiro do Inter, o Zé Gabriel. Cadê aqui? Tem o Lucas Ribeiro. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui, ele deve estar como dúvida. É o Zé Gabriel, zagueiro do Internacional. Cadê ele aqui? Ó? Ele aparece como dúvida,
vai enfrentar o Sport na primeira rodada. O Sport, que é um time que começou muito mal a temporada, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Nordeste, foi agora vice-campeão estadual, perdeu o título para o Náutico, mas comparado com o início de temporada, vem fazendo uma boa campanha no campeonato estadual, mudou de técnico, deu uma boa equilibrada, uma boa ajeitada na defesa, no meio, no ataque. É um time que ainda tá devendo um pouquinho, o time do Sport, mas vai pegar o Internacional, que é um time que eu vejo que está um pouquinho mais à frente do que ele nessa temporada. Sim, concordo que é um time que tem oscilado, tem conquistado bons e maus resultados nesse início de temporada, tem se complicado alguns jogos ali, principalmente na Libertadores, no Campeonato Gaúcho foi vice-campeão, mas é um time que quando tá jogando em casa, quando propõe jogo, é um time muito forte mesmo. É normal, o time tá oscilando nesse início de temporada, mas tem o Zé Gabriel, que é um zagueiro muito bom, precisa fazer ali 1,7 pontos para começar a valorizar. Eu vejo que é uma pontuação que ele pode sim fazer. É um zagueiro que ele não é zagueiro, era um meia-campista, um volante, que começou jogando improvisado de zagueiro e tá ali como fixo de zagueiro mesmo. É um cara muito interessante, consegue se destacar muito bem no sistema defensivo, comete pouquíssimas faltas, pontua muito bem com o desarme, com finalização, um cara que conduz muito bem a bola. A tendência é que que o Inter proponha jogo, o Sport jogue todo na defesa, jogue recuado, explore bastante contra-ataque. O Zé Gabriel é um cara que tem um tempo de bola muito bom, comete poucas faltas, faz muitos desarmes, pontua muito bem com finalização. Então um cara bastante interessante na defesa do Internacional. Para você que quer colocar alguém do Inter, é um cara bem interessante a gente poder escalar para valorizar nessa primeira rodada. E tem outro zagueiro aqui que eu separei que é bem interessante, que tem se destacado desse Campeonato Paulista, é o Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, o cara que veio da base e que com poucos jogos jogando no time profissional do Corinthians, já demonstrou que é bastante diferenciado. Fez gol no Campeonato Paulista, leva muita vantagem na bola aérea, principalmente quando é ofensiva, com muitas finalizações de cabeça, já fez gol de finalização de cabeça, um cara muito bom, uma estatura muito alta, e mesmo com essa estatura alta, ele comete pouquíssimas faltas e faz muitos desarmes. Então, um cara bem interessante, conduz bem a bola, dá bons passes, bons lançamentos, é um zagueiro bem interessante, está custando muito barato, apenas 3 cartoletes, precisa fazer 1.2, 1 ponto só nesse jogo contra o Atlético Goianiense em casa para começar a valorizar. A gente tem que ver como que vai chegar esse Atlético Goianiense, com a cabeça na Copa Sul-Americana ou não, mas o Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, é muito bom, o Corinthians que só vai pensar agora no Campeonato Brasileiro, já está eliminado da Sul-Americana. Raul Gustavo é um bom zagueiro para a gente poder ficar de olho e observar, que é um cara que está custando muito pouco e que tem um grande potencial para segurar esse G e pontuar com outros scouts nessa primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Então aqui os zagueiros como a PE aqui como destaques para essa primeira rodada, para a gente poder escalar e valorizar. Além do Léo Ortiz, que é o bom e barato, temos o Bauerman do América Mineiro, o Messias do Ceará, o Conte do Bahia, o Zé Gabriel do Inter e o Raul Gustavo do Corinthians. Boas opções para a gente poder escalar e valorizar nessa primeira rodada do Brasileirão. Vamos falar agora de meias. Temos bons meias para a gente poder escalar e valorizar nessa primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Bons meias custando bem pouquinho aí para você poder colocar no seu time. Lógico que você pode colocar meias caros, zagueiros, atacantes, outras posições de jogadores caros, mas o essencial é você colocar alguns jogadores aí bons e baratos no seu time, e um bom e barato tem se destacado e muito bem, principalmente nesses últimos jogos pelo time do Corinthians, é o Luan. O Luan evoluiu demais nos últimos jogos, está bastante participativo, uma média de 4 finalizações por jogo, tem dado passo para finalização, tem pontuado com falta sofrida, tem feito gol, tem dado assistência nos últimos jogos para quem tem acompanhado na Sul-Americana, no Paulistão, no Rei do Pitaco. Então um cara bem interessante. Só para você ter uma ideia, os últimos 5 jogos são 4 gols e 1 assistência. Então um cara que está bastante participativo, custa 6 cartoletes, vai pegar um Atlético Goianiense, um jogo bastante equilibrado, mas o Luan tem grandes chances aí. Se ele manter essa boa fase que ele está tendo atualmente, ele consegue sim fazer ali os seus 2,5 pontos que ele precisa fazer para começar a valorizar. Então o Luan, meia do Corinthians, é um bom nome para a gente poder escalar nessa primeira rodada. Outro cara bastante interessante agora que vai enfrentar o Luan nessa primeira rodada, mas é um cara que está se destacando bastante
pelo Atlético Goianiense, principalmente na Copa Sul-Americana, é o João Paulo, meia do Atlético Goianiense. Ele precisa fazer apenas 2,2 pontos para começar a valorizar. É um cara bastante experiente, jogou na Ponte Preta, no Fortaleza, em vários times, mas ele tem sido bastante importante nesse início de temporada do Atlético Goianiense, principalmente na Copa Sul-Americana. Nos últimos jogos ele tem dado assistência, deu 2 assistências nos últimos 5 jogos aí na Copa Sul-Americana. Tem uma média de 3 passes decisivos por jogo, então tá sempre servindo os caras para ficar aí cara a cara com o goleiro, para poder finalizar para gol. Então um cara bastante interessante para você poder escalar, um cara bem fora da caixa ali, para você que não tá tão confiante no Corinthians, quer colocar alguém mais barato ali, que tá sendo bastante regular. O João Paulo também é um bom nome, vai enfrentar o Corinthians fora de casa, mas é um cara que tem surpreendido, tem chamado bastante atenção e é um cara titular ali no meio campo do Atlético Goianiense. Outro jogador aqui para a gente poder ficar de olho, um moleque da base do Santos que tem se destacado bastante, é o Gabriel Pirani. Para quem tem acompanhado aí no Campeonato Paulista, na Libertadores principalmente falando, o Gabriel Pirani é um moleque bem fora da caixa, que tem jogado muito bem nos últimos jogos do Santos. Vai jogar contra o Bahia fora de casa, ele precisa de 1,7 pontos para começar a valorizar. Tem chamado bastante atenção, nos últimos 5 jogos, por exemplo, ele tem uma média de 2 finalizações por jogo, tem feito gol, tem dado assistência para gol, tem pontuado muito bem com o desarme. É um cara que tem pontuado muito bem mas tem criado muitas oportunidades de gol para o time do Santos, principalmente dando passes decisivos. Então um cara que, se ele jogar mais avançado, a chance de ele pontuar muito bem na primeira rodada contra o Bahia é muito alta. Ele consegue pontuar muito bem com média básica, então ele pontuou muito bem com o desarme, com falta sofrida, com finalização para gol. Um cara bem interessante, que eu vejo que pouquíssima gente também vai colocar ele no seu time. Concordo que é um jogo difícil contra o Bahia fora de casa, mas é um cara que pode surpreender. E em jogos difíceis ele foi muito bem, principalmente contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e contra o Strongest nos 2 jogos dentro e fora de casa. O Gabriel Pirani é um bom nome ali para a gente poder ficar de olho, para a gente escalar nessa primeira rodada do Brasileirão. Outro cara aqui também bastante interessante que a gente tem que acompanhar até o fechamento do mercado é o Maurício, meia do Internacional. É um cara bastante interessante, também custa 4 cartoletas, precisa de 1,7 para começar a valorizar. Vai pegar o Sport dentro de casa. É um meia bastante criativo, começou muito bem o campeonato estadual, principalmente quando o Patrick estava jogando no time do Inter, ele saiu, aí ele caiu um pouquinho de produção, tá jogando ali mais no lado de campo, mas é um cara muito bom, cai um pouquinho de produção, mas é um cara bastante interessante, que ele cria muitas oportunidades de gol para o time do Inter, sempre dando passe decisivo, passe para finalização. É um cara que pontua muito bem com finalização e falta sofrida, como eu comentei com vocês, é um meia criativo no time do Inter. E o Inter, a tendência é que seja um jogo que ele vai propor jogo, que ele vai querer dominar a partida, vai querer ter a posse de bola. E aí os caras mais criativos do Inter devem se sobressair, devem se destacar nesse tipo de jogo. E o Maurício, meia do Inter, é um cara que deve se destacar nesse jogo. Um cara muito bom, que foi muito bem em alguns jogos da Libertadores, foi muito bem em alguns jogos do Campeonato Estadual pelo Inter. Então é um cara que custa muito barato e tem um potencial para pontuar bem nessa primeira rodada. E outro cara que eu queria destacar também, um meia bom e barato, que tem jogado muito bem, tem sido regular, está se destacando nesse início de temporada de 2021, é o Tassiano, meia do Bahia, né, ex-Grêmio, um cara muito bom, que se destacou muito bem, caiu como uma luva nesse time do Bahia, custa 6 cartoletas, precisa de 2,5, 2,6 pontos para começar a valorizar, e ele é um quebra-galho que tem caído muito bem nesse time do Bahia. Se ele joga um pouquinho mais recuado, ele pontua muito bem com o desarme, comete pouquíssimas faltas e chega ao campo de ataque. Se ele joga mais avançado no time do Bahia, é um cara que está pontuando muito bem com falta sofrida, com finalização, e ele é um dos grandes destaques do Bahia nesse início de temporada, como eu comentei. É um cara que caiu como uma luva nesse time do Bahia, e é um jogo que ele deve se destacar também contra o Santos. Né? O Santos, que jogando fora de casa, tem cedido desarmes para meias e para outros jogadores. E aquilo que eu falei, se jogar um pouquinho mais recuado, ele deve pontuar bem com falta sofrida, com desarme. Ele é o cara que pontua muito pouco com falta sofrida. E se jogar mais à frente, a chance de ele pontuar bem com os scouts ofensivos também é alta. Então o Tassiano do Bahia é um cara bem interessante para a gente poder ficar de olho
mapear aí do como que vai ser essa semana aí de estreia, de primeira rodada do Brasileirão no Cartola FC. Então ele é um cara bem interessante pra gente poder ficar de olho. Então os meios que eu comentei aqui com vocês é o Raul, que tá lesionado do Bragantino, a tendência é que ele não jogue nesse jogo, mas eu selecionei alguns nomes bem interessantes de bons e baratos para você poder escalar nessa primeira rodada, jogadores que custam até 6 cartoletas. É o Luan do Corinthians, João Paulo do Atlético Goianiense, Gabriel Pirani do Santos, Maurício do Internacional e Tassiano, meia do Bahia. Agora vamos falar dos atacantes. Atacantes têm bons nomes, cara. Bons nomes pra gente poder falar aqui. Eu selecionei 5 atacantes bons e baratos que estão jogando bem nesse início de temporada, agora chegando mais próximo do Brasileirão. Além do Gilberto, que foi eleito um atacante bom e barato para essa temporada. Falando em Gilberto, né, dispensa comentários, né? Um cara que é bom e barato, é o atacante mais escalado da primeira rodada do Brasileirão. Precisa de 2,3 pontos para começar a valorizar, mas na minha opinião acho que ele vai conseguir fazer até mais do que essa pontuação para começar a valorizar. Ele tem 10 gols em 16 jogos disputados essa temporada. Ele foi o artilheiro da Copa do Nordeste com 8 gols, né? Então um cara que vem muito bem nos últimos jogos, vai vir finalizando bastante para gol, principalmente na Copa Sul-Americana, e ele tem pontuado ali com outros scouts, se a gente for pegar os scouts da Sul-Americana e trazendo por Cartola FC. Então ele tem pontuado com gol, com falta sofrida, com passe para finalização, com assistência. Então é um cara que tem jogado muito bem nesse início de temporada. E o Santos, fora de casa, principalmente falando, é um time que conquistou pouquíssimos SGs, não só fora de casa, mas em toda a temporada de 2021. Então a chance de Gilberto fazer um gol e se destacar nessa primeira rodada é altíssima. Fora o Gilberto, tem um cara aqui também que pouquíssima gente está olhando e que tem feito uma boa temporada, que é o Elinho, atacante do Bragantino. Custa 5 cartoletas, precisa de 2,3 pontos para começar a valorizar, vai pegar a Chapecoense fora de casa e ele tem sido um dos principais jogadores do Red Bull nessa temporada. Antes dele se lesionar, um cara que estava vindo numa sequência muito boa, com gols, com assistência, todo jogo ele estava participando ou com gol ou com assistência no time do Bragantino, e aí ele se lesionou, ficou um tempo afastado, mas voltou e voltou bem. Então um cara bem interessante para a gente poder ficar de olho e escalar nessa primeira rodada. A Chapecoense, que é um time que está dando espaço para as equipes adversárias finalizarem para gol, e o Elinho é um cara que pontua muito bem com finalização também, principalmente de fora da área. Então um cara bem criativo, um cara que está sendo bastante participativo nesse time do Bragantino, junto com o Claudinho. Então um cara muito bom pra gente ficar de olho. É um cara que tá um valor também bastante acessível, 5 cartoletas, um cara muito bom pra gente poder observar para essa primeira rodada do Brasileirão. Outro cara que eu queria falar aqui é o Zé Roberto do Atlético Goianiense, um cara que tem feito uma boa temporada, melhor que a temporada passada. Cadê ele aqui? Deixa eu pegar ele aqui para poder comentar. Um valor super acessível, 6 cartoletas, um atacante que não é um atacante fixo, um atacante que se movimenta bastante no ataque, é um cara que é um dos artilheiros dessa temporada, né? Se a gente for pegar ali os artilheiros da temporada de 2021, ele é um desses caras. Se não me engano, ele fez 11 ou 12 gols até o momento nessa temporada, o Gabigol tem 13, né? Então um cara bastante interessante a gente ficar de olho. Então um cara que ele tem feito bastante gols, e não é só gols no Campeonato Estadual. Na Sul-Americana ele tem feito muitos gols decisivos, gols importantes para a equipe do Atlético Goianiense. Vem mantendo uma boa regularidade também de finalizações por jogo, né? Além de faltas sofridas e passes decisivos. Então um cara que tem criado bastante participativo, bastante regular. É um cara que é muito bom para a gente poder ficar de olho. Mesmo ele não fazendo gols, ele tem feito ali suas 3 finalizações por jogo. Então o Zé Roberto é um cara bastante interessante. Precisa de 2,5, 2,6 pontos para começar a valorizar. É um cara que eu vejo que é bastante interessante para essa primeira rodada ali. Para você que não está tão confiante na defesa do Corinthians, o Zé Roberto ali é uma das melhores opções para você poder escalar pelo time do Atlético Goianiense. Tem outro jogador aqui, que agora é da Chapecoense, que muita gente está com dúvida de se escala ou não, né? Até porque ele tem disputado o campeonato estadual, que não é um nível tão alto, mas mesmo assim ele tem chamado bastante atenção, que é o Perotti da Chapecoense. Ele tem 14 gols na temporada, 14 gols, 4 foram de pênalti, quase que um gol por jogo em 17 jogos. É um número bem interessante. E o time da Chapecoense joga muito em função dele, né? Os laterais, os meias estão sempre fornecendo ali ele com um passe para ele poder finalizar, criando chances de gol para ele. Então o Perotti é um cara que deve fazer assim, um Brasileirão muito bom. Vai enfrentar um Red Bull que cai um pouquinho de produção, né? Ultimamente não tem jogado tão bem,
não tem sido uma equipe tão constante, defensivamente e ofensivamente falando. É um time que tem entregado alguns jogos ali, defensivamente não tenho gostado bastante, tem dado muitas oportunidades para os times adversários criarem chances e finalizarem para o gol, e o Perotti é um cara de referência na área, é um cara que deve chamar bastante atenção, também se movimenta um pouquinho ali, é um cara que é muito bom, vale a pena você apostar assim, principalmente em uma liga de tiro curto, o Perotti, atacante da Chapecoense. Outro atacante aqui também interessante para a gente ficar de olho, que vai pegar um jogo ali que é um jogo bastante equilibrado, não dá para a gente apostar ali muito bem em um favorito, mas a gente vê que pode ser um jogo de muitos gols, é o Matheus Peixoto do Juventude. É um cara que cresceu bastante nos últimos jogos, fez gol ali contra o Grêmio, fez gol contra o Inter, é um cara que tem jogado muito bem. Se a gente for pegar ali nos últimos jogos, ali fez 15 jogos na temporada, 5 gols marcados, 5 gols, 2 foram de pênalti, mas essa reta final aí do Campeonato Gaúcho ele vem jogando muito bem. Então, um dos principais nomes do Juventude, é um cara que deve dar o que falar nesse Campeonato Brasileiro, deve ser o principal cara do ofensivo do time do Juventude para a gente poder escalar, e é um cara que tem finalizado bastante para gol. Aliás, ele é o cara que mais finaliza para gol do time do Juventude nessa reta final, principalmente de Campeonato Estadual, e vai pegar um time que a tendência é que jogue fechado, mas que dê espaço para os times adversários finalizarem de longa distância, e o Matheus Peixoto é um cara que pode ali se destacar nesse jogo aqui, se você quer colocar alguém do Juventude, o Matheus Peixoto é uma boa opção para você poder escalar. E do outro lado, agora falando do Cuiabá, um jogador bem interessante a gente ficar de olho também é o Jonathan Cafu, ele que chegou no Corinthians, a gente não entendeu muito bem essa contratação, quase nem jogou pelo Corinthians, mas nos últimos jogos aí pelo Cuiabá ele tem jogado muito bem. Ele tem 15 jogos pelo Cuiabá, mas nos últimos jogos aí ele tem feito gols. Precisa de 1,2 pontos para começar a valorizar, bem pouquinho. E um cara que tem se destacado muito bem nos últimos jogos, Joga de ponta, tem colaborado bastante na parte criativa, na parte ofensiva do time do Cuiabá, criando muitas oportunidades de gol para a equipe, também para ele. Vem jogando bastante em função do atacante. Então, um cara bem interessante para você que quer apostar em alguém do Cuiabá para esse jogo. O Jonathan Cafu é um dos poucos caras que tem sido regular ali pelo time do Cuiabá nessa reta final de campeonato estadual. Cuiabá que está jogando só campeonato estadual, além da Copa do Brasil. É um cara que deve chamar também bastante atenção para esse primeiro confronto de Brasileirão e também para alguns jogos ali um pouquinho mais equilibrados. Beleza? Eu trouxe aqui alguns nomes ali interessantes para você poder escalar e valorizar nessa primeira rodada do Cartola FC. Comenta aqui embaixo nos comentários qual jogador que você pretende escalar para essa primeira rodada, com base nisso aqui que eu falei para vocês e outros que vão surgir ainda, que a gente vai divulgar no nosso site e também nas outras redes sociais, beleza? Repetindo, para você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like. Para você que não é inscrito, ative também o sininho, a gente vai postar muitos vídeos ao longo de toda essa semana. Também deixe seu like aqui se você gostou desse vídeo, tirou alguma dúvida sua, se gostou de alguma indicação, também deixe seu like aqui, é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer e a gente começar a produzir cada vez mais conteúdos voltados para a Cartola FC e também Rei do Pitaco ao longo de toda essa temporada de Campeonato Brasileiro, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado para todo mundo que chegou até o final desse vídeo aqui, nós, tamo junto e até o próximo vídeo, ainda nessa semana com muitas dicas pro Cartola FC e também pro Rei do Pitaco, beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis!